Olá pessoal, aqueles 10 minutinhos que eu tenho, para gravar o vídeo, então vai ser bem rápido. Um vídeo que vocês me pediram tanto. Tá bom, eu vou falar sobre esse tema. Talvez eu vou ajudar na curiosidade de vocês e talvez eu vou provocar um monte de comentários e um monte de críticas à minha opinião ou à minha fala. O nosso líder Putin, como vocês falam, Putin ou Putin? Na Rússia a gente chama ele de Putin, Vladimir Vladimirovich. A pergunta mais comum de vocês é o que os russos acham dele. Querendo ou não, ele é uma figura polêmica na política internacional, nacional também. Então vamos começar. Conforme muitos politólogos que eu confio, que são russos, que não são russos, que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, que moram na Rússia, dá para tirar uma média de opinião que é mais ou menos... O que a gente teve, na verdade, são dois Putins. O primeiro é antes de 2007 e o segundo é depois de 2007, depois de 2008, 2009. Mas eu vou falar porque 2007. Como que eu posso explicar, Quando o Putin apareceu no nosso país, ele era o primeiro-ministro, mas já todo mundo entendeu que ele vai ser o próximo líder. Ele era muito diferente de todo mundo que já governou o país. A gente teve Brezhnev, que falava muito mal, que era meio gaga no final, que virou meme mesmo na União Soviética e, enfim, ele é aquele vovozinho que você sabe, sente até assim. Depois era Gorbachev, que era popular, mas depois da queda da União Soviética, quando as pessoas ficaram muito vulneráveis, na pobreza, cheio de criminalidade, ele virou vilão. E Gorbachev também falava muito mal. Ele era tratorista, ele era um cara do povo. E depois dele veio o Yeltsin, que regrediu muito rápido. Ele teve um grande problema com bebida. Então, e a gente passava vergonha com ele diariamente, principalmente porque na época dele a atenção internacional foi virada para a Rússia, porque acabou a União Soviética, a gente tem um primeiro presidente, que era segundo, mas mesmo assim pra gente era o presidente que a gente escolheu, o líder. E no final do governo dele, ele era tão mal que ele chegava no lugar e não sabia quem que ele tinha que cumprimentar, e o segurança dele levava ele para cumprimentar a pessoa. E imagina a gente passando diariamente essa vergonha na frente do mundo inteiro, a Rússia que se orgulhava de tecnologia, de progresso, de tudo isso, aquilo, eu acho que mexeu muito com a autoestima, sabe, das pessoas. E de repente aparece um cara jovem, que fala bem, que fala que a gente tem um caminho de desenvolvimento que é europeu. A Rússia é a Europa, não é a Ásia. Isso que ele falava. Ele sabia falar alemão, fluente, Então pra gente isso foi uma coisa maravilhosa, Um líder que realmente tem um cara de líder de país. Por isso eu acho que o primeiro afeto das pessoas com Putin era esse, porque anos, desde que antes do Brezhnev era Khrushchev também era um cara muito excêntrico. Enfim, a gente nunca teve um líder com cara de administrador, sabe? Mas apesar dele acreditar muito que o nosso caminho de desenvolvimento de país era europeu, tinha muitos obstáculos no caminho dele. Como, primeiramente, a Europa e Estados Unidos não achavam a mesma coisa.
E toda vez que ele levava para as reuniões internacionais algumas iniciativas, vamos criar, a gente não tem mais conflito, vamos criar um órgão de combater todo o mal mundial junto e tudo mais, todo mundo falava, Rússia, não se mete, fica aí, aqui conflito em Kosovo a gente que resolve, não fala nada. Cada vez ele levava umas patadas assim em cada reunião, maior e maior e maior. Eu tô resumindo muito, né? E ele começou a desacreditar que a gente um dia fará parte da turminha, da sala dos legais, né? Do mundo. Isso era um motivo número 1 do Putin mudar muito, né, na decorrer de anos. O motivo número 2 é o próprio povo russo. Quando vocês falam pra gente, vocês não vivem em democracia, não tem democracia na Rússia, não é um país democrático, é como se fosse falar pra pessoa que nunca teve alguma coisa, tipo, sei lá, você nunca teve carro, né? Então você nunca conviveu o que é carro. Você fala, nossa, você não tem carro. Você, tá, beleza, mas eu não sei o que é ter carro. É tipo isso. Tá, ok, a gente não tem democracia, mas em 1000 anos a gente nunca teve democracia. Nunca. Em toda a existência da Rússia, em todo o histórico do país de 1000 anos, não tem democracia. Quando as pessoas falam que a gente vive ditadura, provavelmente ela desconhece o termo autocracia. Autocracia é uma ditadura disfarçada. Você pode debater e falar pra mim, mas ditadura é ditadura, não tem jeito. Para o regime autocrático, é importante manter a aparência de democracia. O que significa isso? Que todas as coisas são feitas perante lei, oficialmente, a gente tem eleição, a gente tem Constituição, a gente tem mídia independente, isso é verdade, são poucos, mas sim, a gente tem mídia independente. Então, para que a gente precisa disso? Para parecer um país democrático, mas isso aqui, na verdade, a gente sabe que não é. Ai, as minhas crianças não estão sem paciência, então tem que acabar o vídeo rápido, vai ser bem resumido. Então, o povo russo que adora um czar, um rei, a gente nunca se acostumou com a ideia que o governo serve para você e não você para o governo. As reuniões que o Putin teve, toda vez levava não para qualquer iniciativa e meio que sentia a Rússia humilhada, né, no parquinho. Então, em 2007, em Munique, ele fez um discurso quando ele falou tudo na cara dura. Tipo, que os Estados Unidos faz isso, a União Europeia faz isso, ninguém tá seguindo combinado nenhum, mas eles estão fazendo que os outros países têm que seguir combinado, a Rússia tá seguindo combinado, mas ninguém respeita. Então a Rússia não tem caminho de desenvolvimento europeu, tem caminho de desenvolvimento próprio. Até hoje a gente não descobriu muito bem o que é desenvolvimento próprio, mas a partir daí eu acho que ele tocou o Dracarys geral em tudo. E o vilão foi criado, né, pelas situações. Ele meio que virou, sei lá, um desenho Megamente, sabe? Quando ele fala, tá bom, então eu vou ser do mal mesmo. Ele começou a andar com o pessoal lá com os excluídos. Mas nesse momento, o povo russo se sentiu, nossa, agora a gente tem um líder que realmente tem postura. E que foi enfrentar pelo país os líderes dos outros países, que não concordou com a situação internacionalmente. Mas a partir daí ele trocou a equipe dele, a gente pode sentir isso muito, mas mesmo assim, tantos anos passaram, né, Putin nunca perdeu o apoio de maioria. Mesmo se eu levar em consideração
as pesquisas da oposição, ele tem apoio de em torno de 60%, 65%, que é muito, na verdade. Até hoje ele de vez em quando cai, aí depois volta, ele faz alguma coisa. Como líder, ele já foi de vários jeitos. Líder que cumpre promessa, líder que não cumpre promessa, líder que faz a gente orgulhar por ele, ficar orgulhoso, líder que a gente pensa, meu Deus, quando que isso vai acabar? E isso há muito tempo já, né? Em 98 ele chegou no poder. Então imagina, as pessoas que nasceram com ele no poder já tem 22 anos. É muito louco de se pensar. As pessoas que criticam, que são... As pessoas que criticam ele, que têm senso crítico, ainda são minoria. As críticas têm no povo, mas não ao Putin, né? Mas por exemplo, nossa, esse país é uma porcaria. Mas quem tem culpa nisso? É o governador, é o prefeito, mas nunca é o líder. Mas essa mentalidade a gente tem desde sempre. Não é o czar que é do mal, é o redor dele. Com essa mentalidade a gente vive já 1000 anos e nada mudou. A minha sensação é o seguinte, que ninguém vai querer uma revolução. As pessoas não querem umas grandes bagunças, né, no país. As pessoas começaram a viver bem melhor com ele, financeiramente falando, bem melhor. Então mesmo quando tem pessoas que não concordam com esse regime autocrático, eles não vão pra rua. Tem o que perder, tem trabalho, tem filhos, tem escola, tem carro, tem casa, tem um monte de coisa assim. Pra você sair pra rua, pra brigar mesmo pelos seus direitos, você tem que estar muito desesperado. E ninguém tá no nível de desespero assim no país. Talvez vai chegar, mas vai demorar ainda. Mas a grande pergunta é, até na opinião da oposição, o que seria melhor, com ele ou sem? Porque a gente também tem essa mentalidade que a gente não gosta quando troca governo. O povo não gosta quando troca governo. Porque a gente pensa, não, vai chegar o novo, vai roubar tudo de novo, aí vai, sei lá o que ele vai inventar. E, enfim, esse tipo de coisa. A gente não tá pronto pra democracia ainda. Talvez um dia, mas vai demorar um pouco. Mas como hoje em dia tudo acontece bem mais rápido do que antigamente, pode ser que não demore tanto. A minha conclusão do vídeo, que é um pouco bagunçado, mas desculpa, gente, que é assim, não tem como falar que ele é ruim e ele tem uma lista de coisas ruins. Mas tem uma lista de coisas boas também. País Rússia de 98 e país Rússia 2020 são dois países diferentes. Eu não posso tirar mérito dele também, apesar de não ser um fã. Mas é assim, na minha opinião, ele quer entrar para a história da Rússia. É isso, gente. Siga a gente no Instagram. Daqui a pouco a gente vai para a Rússia e a gente vai ter muito mais vídeos de lá. A gente tá numa loucura agora de preparação para viagem. Então daqui a pouco, gente, vai ter muito mais conteúdo nesse canal. Um grande beijo para vocês e espero que vocês gostem do vídeo.